Olá, turma, eu sou a professora Melissa e essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Livres do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. E essa é a aula sobre orifícios hidráulicos e vertedores. Começando então por orifícios hidráulicos, e o motivo dessas duas estruturas hidráulicas especiais, que são os orifícios e os vertedores, estarem juntas, é porque o equacionamento dos vertedores decorre do equacionamento dos orifícios hidráulicos, então por isso a gente começa aqui por eles. Esses orifícios são essencialmente perfurações em paredes de reservatórios, para permitir o seu esvaziamento. Então, os problemas hidráulicos relacionados a esse tema são justamente os problemas relacionados ao esvaziamento de reservatórios por meio de orifícios, ou operação de reservatórios com múltiplas células, né, em vasos comunicantes, como se diz, e inclusive a descarga de fundo de lodo de decantadores, por exemplo, isso é um problema prático. Então, sempre que a gente tiver um reservatório, vai fazer o esvaziamento deles, a gente vai trabalhar com esse tipo de equacionamento aqui, que é o equacionamento dos orifícios hidráulicos. E vamos ver então um pouco os elementos geométricos dessas estruturas, porque daí a gente vai desenvolver o equacionamento para esses elementos geométricos, né, com base nesses elementos geométricos. Então, eu tenho aqui um reservatório, eu tenho um corte aqui, eu estou vendo só o trecho final aqui, inferior do reservatório. Esse reservatório tem uma perfuração para permitir o seu esvaziamento. A gente chama de H a carga hidráulica sobre o orifício hidráulico. E ela é medida sempre a partir do nível d'água até o centro desse furo, desse orifício, né? Então, essa é chamada a carga hidráulica. A vazão Q, que sai através do orifício, a área A é a área de escoamento, né, ou a área desse orifício. Se ele for retangular, ele tem uma determinada largura B, se ele for circular, ele tem um determinado diâmetro D. Então, são esses aí os elementos geométricos. E como que é feita, então, a classificação, né, desses orifícios hidráulicos? Eles são primeiro classificados quanto à forma, e as mais comuns são a forma circular ou retangular. E o equacionamento que vai ser feito para eles também é feito a partir da tipologia, em relação às dimensões desse furo e em relação à espessura da parede desse furo. Em relação às dimensões, se o diâmetro ou a base ou largura desse furo for inferior a 10% da carga hidráulica sobre ele, a gente diz que ele é um furo pequeno, um orifício hidráulico pequeno. E se for maior do que 10% da carga hidráulica, então ele é um orifício hidráulico grande. Com relação à espessura da parede, ela pode ser espessa, grossa, né, ou delgada, fina. Um furo de parede espessa é aquele em que a espessura da parede é menor do que 1,5 vezes o diâmetro dela. E quando o furo, quer dizer, a espessura fina, né, o orifício de parede fina, quando a espessura for menor que 1,5 vezes. Quando for maior que 1,5 vezes, a gente tem um furo de parede espessa. Sendo que para furos entre 2 ou 3 vezes o diâmetro nominal do furo, a gente vai ter um chamado bocal, e acima disso a gente já vai ter um tubo curto mesmo, né? Acima de 3 vezes o diâmetro. Então, essas são as classificações aqui com relação ao orifício hidráulico. E como que é desenvolvido, então, o equacionamento para esse tipo de estrutura? O equacionamento ele vai partir de algumas hipóteses, principalmente as seguintes. A velocidade em todo o furo ela é constante e a carga também é constante em todo o orifício, ou seja, o nível d'água nesse reservatório está constante. Eu tenho a mesma carga em todo o orifício. Então, empiricamente, como é que funciona esse equacionamento? Depois que a água sai aqui do reservatório, entra nessa estrutura hidráulica aqui, que é o orifício de saída, né, o orifício hidráulico dela, essa seção ela é contraída, né? Então, eu tenho uma seção que ela se contrai para poder passar pelo furo. E essa contração, ela continua depois de entrar no orifício, vamos chamar aqui essa seção 1, até uma seção 2, que não é exatamente a saída, mas aproximadamente 0,5 vezes o diâmetro ajusante da saída. Ou seja, depois que passa pelo furo, essa chamada a vena contracta, né, a veia de escoamento, ela continua contraindo até que ela se expande, então, para sair aqui do furo, né? Então, após a passagem pelo orifício, essas linhas de fluxo, elas vão, de certa forma, se tornar paralelas. E existe uma relação entre a seção contraída
do furo, a seção contraída do escoamento, com a área da seção do furo. Essa relação ela é chamada de coeficiente de contração, em torno de 0,62. Se eu considerar que a área de escoamento, chamada de A2, e a área do furo, chamada de A relação entre a área de escoamento e a área do furo é em torno de 60%. Então, uma perfuração de um diâmetro D vai provocar uma contração nesse escoamento em torno de 60% dessa área, desse furo, né? Isso tem valores tabelados, isso é determinado empiricamente, eu já vou mostrar para vocês algumas tabelas. Mas então vamos desenvolver aqui, a partir da equação de energia, a partir da equação de Bernoulli, tomando como referência um eixo passando exatamente no centro aqui do diâmetro desse orifício, vamos desenvolver Bernoulli entre as seções 1 e 2 aqui. Vamos desenvolver entre a seção 0, a seção 1 e a seção 2. Como é que isso ficaria? Numa seção 0, localizada aqui na superfície do escoamento, eu vou ter uma velocidade 0 ao quadrado sobre 2g. A pressão que atua aqui é a pressão atmosférica sobre gama. Tá errado esse símbolo aqui, né? Acho que na conversão aqui ficou errado, mas é gama, né? P sobre gama. E eu tenho a altura H. Isso é a minha seção 0. A energia vai ser igual à carga, né? A V1 ao quadrado sobre 2G, estou aqui na seção 1 agora, mais P1 sobre gama. Aí eu não tenho H, porque o meu eixo de referência é exatamente a passagem aqui pelo centro, né, desse furo. E na seção 2 eu tenho V2 ao quadrado sobre 2G e P2 sobre gama. E aí, mesma coisa, né? Eu não tenho o H porque eu estou exatamente no eixo aqui. Bom, vamos considerar o seguinte, a velocidade aqui na superfície, considerando que esse reservatório está sendo mantido a nível constante, ela é muitas vezes menor do que a velocidade aqui na saída do furo. Então, eu posso, inclusive, desconsiderar essa velocidade. Eu vou considerar que esse reservatório aqui está sendo mantido em nível constante. A pressão aqui na seção 0 é a atmosférica e na seção 2 também é a pressão atmosférica. Então, considerando que eu vou desconsiderar essa velocidade aqui, né? Essa V0, porque ela é muitas vezes menor que a V2. Aqui eu tenho pressão atmosférica, né? Então, na escala manométrica, ela é igual a 0. P2 também é a pressão atmosférica, que na escala manométrica também é igual a 0, né? A escala manométrica é medida a partir da pressão atmosférica, então ela é a pressão de referência, pressão nula, né? Então, eu vou ficar com a seguinte relação. Simplificando, né? Eu vou ficar com a velocidade na seção 1 também é nula, né? As velocidades começam a se desenvolver a partir da seção 1. Então, eu fico com a relação de que V2 é igual a raiz de 2 sobre 2GH, vezes. V2 é igual a raiz de 2GH. Quem desenvolveu esse teorema foi um cientista chamado Torricelli, por isso leva o nome dele, Teorema de Torricelli, e essa é a equação básica para o funcionamento de orifícios hidráulicos e é de onde decorrem também as equações para os vertedores, que é um tipo específico de orifício com a seção superior aberta. Bom, então vamos considerar aqui para o orifício hidráulico em parede fina, como que seria o desenvolvimento aqui dessa equação, né? A gente já desenvolveu que V é igual a raiz de 2GH, então, considerando a equação da continuidade, né, vazão igual a velocidade vezes área, então a vazão é igual a velocidade raiz de 2GH vezes a área. Acontece que isso é reduzido de um certo coeficiente, como a gente vai ver agora. O que acontece? Existe a velocidade 2 teórica, que eu não considero as perdas, que não tem uma perda de carga ali acontecendo nesse orifício. E a velocidade 2, que é a velocidade chama 2R ou 2 real, que é uma velocidade menor que a teórica, porque de fato ocorrem perdas de velocidade na passagem por esse orifício. Existe um coeficiente de redução da velocidade, portanto vai ser menor do que 1, que é a relação entre a velocidade real e a velocidade teórica. Tem uma perda aí em torno de 1,5%. Essa perda de carga é em torno de 1,5%. Então, esse coeficiente é igual a 0,985, vamos pôr assim. Então, a velocidade 2, ela é real, ela é a teórica, multiplicada por esse coeficiente de redução da velocidade. Da equação da continuidade, a gente tem que a vazão na seção 1 vai ser igual à vazão na seção 2, né?
e que, portanto, então, VA é igual a V2A2, vamos por assim. Então, a área 2, a gente sabe que a área da seção 2, a seção de escoamento, ela é calculada em relação à área total do furo, a área A. Ela é um valor reduzindo essa área A, né, o total, a velocidade, a área da seção 2, ela é um valor reduzido da seção de escoamento do furo, a seção total. Então, eu tenho um coeficiente aqui, que seria o coeficiente de contração. O quanto que essa área de escoamento reduz em relação à área original do furo. Então, portanto, a minha vazão final, ela vai ser a área da seção do furo, vezes 2G, multiplicando um coeficiente de redução da velocidade, multiplicando um coeficiente de redução da área. Porque a área de escoamento é menor do que a área do furo, existe uma contração. Então, a fórmula geral para orifícios hidráulicos ela é essa aqui. Então, eu estou partindo do teorema de Torricelli e estou aplicando dois coeficientes aqui, que são unidos em um único chamado CD, coeficiente de descarga. Descarga igual a vazão. Então, H é a carga hidráulica, que é a distância medida a partir do centro do furo até a superfície. A é a área do furo. G é a aceleração da gravidade, CD é esse coeficiente de descarga. Ele combina estes dois coeficientes aqui. Então, essa é a equação geral que parte do teorema de Torricelli, mas considerando a perda de carga. Né? Então, o que a gente desenvolve a partir daqui? Para situações específicas, condicionantes, que vão alterar de alguma forma esse meu escoamento, que é o que eu vou ver de agora em diante. Né? Então, a gente tem esses valores de CD tabelados, tá? A gente tem todos os livros de hidráulica aqui para os nossos exercícios. Eu trouxe aqui uma tabela extraída do Manual do Azevedo Neto, tá? A gente vai utilizar essa tabela aqui. Cliquei aqui sem querer. Então, retomando. A contração da veia não acontece na sua totalidade, porque tem um fundo, uma parede do reservatório ali, que está interferindo nessa contração. Então, para orifícios que estão próximos à parede ou fundo, essa contração da veia ela é afetada, e, portanto, a pressão é afetada, e, portanto, a vazão é afetada. Então, vamos considerar que a distância entre o orifício e a vazão do fundo seja dada por Dzinho. Se essa distância entre o furo e a parede, ou o fundo, for menor do que 2 vezes o diâmetro, já vai ser afetada essa contração da veia e vai ser afetada, portanto, a velocidade de escoamento. E aí eu vou precisar aplicar um coeficiente de redução dessa vazão, quer dizer, o meu coeficiente CD, ele vai ser alterado por um coeficiente de redução chamado K. Eu vou considerar, então, um CD'. A minha equação do furo, eu vou aplicar não utilizando o coeficiente CD, mas utilizando um coeficiente CD'. E como é que eu calculo esse coeficiente CD'? A partir do coeficiente CD, como se não tivesse nenhuma interferência de parede ou de fundo nesse escoamento, e aí eu vou considerar o seguinte, essa equação aqui, se o meu furo for retangular, tá? CD' é igual a CD que multiplica 1 mais 0,15 vezes esse coeficiente K. E o coeficiente K é o quê? É o perímetro do lado do furo que está sob influência dessa parede. Então, se ele estiver sob a influência de uma parede, então é o perímetro só desse lado, é a soma desse lado. Se for de parede e fundo, é 2 vezes esse lado. Se for de parede, 2 paredes e o fundo, 3 vezes. Então, é no máximo 3 vezes o lado, né? Num edifício retangular, quadrado, vamos pensar assim. Dividido pelo perímetro total do furo. E para orifícios circulares, ele vai ser calculado em função dessa tabelinha aqui. Se o orifício estiver junto a uma parede, o fator K é 0,25, junto ao fundo também, junto a uma parede ao fundo 0,50, 2 paredes ao fundo 0,75. E aí eu vou multiplicar esse CD por esse fator K, dessa forma aqui, aplicando essa fórmula, e vou utilizar o coeficiente CD' para calcular essa vazão que passa pelo furo. A gente vai fazer exercícios disso, vai ficar mais claro. A aplicação é bem simples, apesar de ser um pouco complicado aqui de explicar, mas a aplicação, isso vai se elucidando aí nos exercícios, tá bom, gente? Bom, tudo bem, professora, mas aí nós estamos considerando que esse reservatório tem um nível constante. Mas se a gente está usando essa equação aqui de furo justamente para calcular esvaziamento de reservatório, então isso não se aplica, né? Esse reservatório está a nível variável. Então, como é que eu calculo se o reservatório estiver funcionando a nível
variável, ou seja, uma condição de reservatório esvaziando, a altura H está diminuindo a cada instante, né? Esse é um problema prático comum, por exemplo, determinar o tempo em que o reservatório vai esvaziar. Então, a solução vai ser feita pelo cálculo do volume em pequenos intervalos de tempo, né? E nesses pequenos intervalos de tempo, eu vou considerando a altura H constante naquele intervalo. Então, no pequeno intervalo dt, a vazão que passa pelo orifício é dada pela equação que a gente acabou de determinar, né? A vazão é igual à área vezes a velocidade multiplicada por um coeficiente de descarga. O volume, portanto, que vai passar por esse orifício é igual a vazão vezes o tempo, né? Volume, vazão vezes o tempo. Então, esse volume vai ser igual ao coeficiente de descarga vezes a área vezes o 2G, raiz de 2GH, vezes esse tempo, que é o dt. E nesse mesmo intervalo de tempo, a variação do nível d'água no interior do reservatório, ou a variação desse volume, né, o volume do reservatório é a área vezes a altura, né? O volume que varia a partir da variação de nível vai ser a área do reservatório, só que na área do furo, vezes essa variação de altura. Tá? E eu vou ter o volume que variou. O volume que o reservatório desceu é o mesmo volume que passou no furo, né? Então, eu posso igualar essas duas coisas. O volume que desceu de água no reservatório é o mesmo volume que saiu de água pelo furo. E aí eu consigo calcular esse intervalo de tempo daquela variação, né? Para calcular o tempo total de esvaziamento, basta eu integrar. É a soma de todos esses intervalos de tempo, né? Ao longo de todo o processo, desde o reservatório estar com H igual ao nível da água até H igual a zero, né? Então, para o esvaziamento total, eu vou fazer essa integral entre H1 e H2 e eu tenho este equacionamento aqui para determinar o tempo total de esvaziamento de um reservatório através de um orifício hidráulico. E se eu tiver numa situação em que está sendo feita a passagem de vazão de um reservatório para o outro, e os dois reservatórios têm um determinado nível, então esse orifício está sujeito a uma carga de um lado e uma carga de outro lado. Como é que eu vou calcular isso? Nessa situação, a gente classifica esse orifício como afogado. Ele está afogado porque ele não está saindo para a atmosfera, ele sai para um outro reservatório que também tem um nível d'água ali sobre ele. Portanto, essa pressão 2 aqui não é igual à pressão atmosférica, mas eu já não posso negligenciar, né? Não posso cortar essa pressão da equação. Então, a expressão de Torricelli, ela é mantida, a equação através do furo está mantida, só que a pressão aqui no 2 não é zero, não é a pressão atmosférica. Então, eu vou substituir, isso equivale, na prática, a substituir a carga sobre o orifício pela diferença de carga entre os dois reservatórios, até que essa carga vai se igualar e a velocidade ali vai ficar nula. É a situação do vaso comunicante, né? Vai igualando até que a velocidade vai deixar de haver passagem de um reservatório para o outro. Enquanto houver diferença de carga entre um reservatório e outro, existe vazão nesse sentido. Depois que se iguala, não tem mais. Os coeficientes de carga aqui vão ser um pouquinho menores, mas pode praticamente utilizar o mesmo, a variação é insignificante, tá? E aí a minha equação de Torricelli permanece, só que a vazão vai ser igual ao coeficiente de descarga vezes a área, vezes a raiz de 2G, não vezes H, mas vezes a diferença dos dois Hs. Só isso que muda no meu equacionamento. Bom, e como que fica essa perda de carga? Como que eu consigo calcular, determinar essa perda de carga em orifícios hidráulicos de parede fina? Se não tivesse perda, a velocidade teórica ia ser igual à real, né? A gente adota um coeficiente, né, de redução dessa velocidade justamente porque existem as perdas. A perda de carga no orifício corresponde à diferença da energia cinética entre os dois lados, né? Entre as velocidades real e teórica. Então, essa perda de carga é o V2 ao quadrado sobre 2G, V2 teórico, menos o V2 real ao quadrado sobre 2G, que é menor do que a teórica. Lembrando que esse coeficiente de redução da velocidade é dado pela velocidade na seção 2 real, dividida pela velocidade potencial, velocidade teórica. Então, eu tenho que essa velocidade 2 aqui teórica é igual à velocidade 2 real dividido pelo CV, pelo coeficiente de redução da velocidade.
Então, fazendo essa substituição, eu consigo aqui determinar a perda de carga como sendo V2 real ao quadrado sobre 2G, que multiplica 1 sobre o coeficiente de redução da velocidade menos 1. Então, dessa forma, eu estimaria essa perda de carga. E esse equacionamento, ele é determinar, esse coeficiente é determinado empiricamente. E se esse furo não for pequeno, se ele for grande? Se a relação entre a dimensão do furo, seja ela o diâmetro ou a largura desse retângulo, né, se ele for retangular, ela for maior do que 1,5 vezes a carga H. Então, já não vai valer mais a velocidade constante em toda a área do orifício, já não vou mais poder considerar essa hipótese. Então, as velocidades sendo diferentes na base e no topo, porque existe uma diferença de carga que é significativa entre a base e o topo desse furo, eu vou considerar esse orifício dividido em pequenas faixas horizontais. Assim como quando eu variei a carga H, eu considerei o intervalo de tempo constante, né? E somei todos os intervalos de tempo. Né? E agora eu vou fazer o mesmo com a carga. Eu vou considerar a carga em pequenas faixas de retângulo, como se fossem pequenos orifícios, onde a carga é constante. Então, eu vou ter, passando em cada orifício, uma pequena vazão, que ela é igual à área daquele orifício, seria um dA aqui, né, multiplicado pelo coeficiente CD e pela raiz de 2GH. Sendo que a área deste elemento de furo aqui, vamos chamar dessa forma, é igual à base vezes o DH. A base do furo não mudou, né? O que mudou foi o H. E aí eu vou conseguir obter a vazão total integrando as vazões entre o nível H1 e H2. Né? E fazendo, então, essa integral, eu vou obter esta equação aqui para a vazão. 2/3 do coeficiente CD vezes a base, vezes raiz de 2G, que multiplica o H a 3/2, 2, menos o H1 também a 3/2. Sendo que a base é a área dividida pela altura, e a altura desse furo é H2 menos H1, então eu consigo desenvolver essa fórmula e encontrar uma fórmula geral para o cálculo da vazão através de orifícios de grandes dimensões. E atenção para essa fórmula aqui, porque é dela que vai decorrer todo o equacionamento para vertedores. O vertedor ele é um orifício de grandes dimensões que não tem a parte de cima, ele é aberto para a superfície. Então, vai sair dessa mesma formulação aqui. Bom, e se eu tiver a espessura desse orifício tão grande que ele passa a ser considerado um tubo, já não é mais não dá mais para chamar de um furo, é um tubo. Por exemplo, um tubo embaixo de uma barragem saindo para a atmosfera. Eu vou chamar de tubo curto quando o comprimento desse tubo for menor do que 250 vezes o diâmetro dele. E para ele ser considerado um tubo e não um bocal, ele tem que ser a partir de 40 vezes o diâmetro nominal. Então, para L menor do que 40 vezes o diâmetro nominal, ou eu vou ter um bocal ou um orifício. E para maior do que isso, aí eu passo a ter um equacionamento de tubulação convencional, né? Já não é um tubo curto, é um tubo convencional. O que são os problemas práticos decorrentes disso? Canalizações utilizadas aí para esvaziar tanque, para esvaziar reservatório, pequenas galerias embaixo de barragens. Eu vou utilizar esse equacionamento aqui. E a principal diferença desse tipo de tubo curto em relação a um tubo convencional seria que na tubulação convencional vai prevalecer a perda de carga distribuída por atrito. Já nessa tubulação extremamente curta, prevalece a perda de carga localizada, né? A perda de carga devido aqui a dimensão do tubo aqui ser muito curta, né? Então, essa perda de carga local, ela passa a ser mais importante aqui nesse equacionamento, ela é muitas vezes maior do que a perda localizada. Bom, e como que eu faço esse cálculo? O cálculo dessa perda de carga no tubo curto, ele é feito pela formulação geral de perda de carga localizada, onde existe um fator K que relaciona a carga cinética, né? Quer dizer, a perda é devida principalmente à variação da velocidade, a carga cinética, e existe um fator K que multiplica essa perda de carga, essa carga cinética para obter, então, a perda de carga. E esse fator K, ele é tabelado. Então, eu vou somar todos os componentes desse fator K aqui da perda de carga localizada. Existe uma perda de carga na entrada da tubulação, existe uma perda distribuída ao longo do tubo, uma perda decorrente de diversos elementos que eu posso ter aqui, posso ter um registro, enfim, posso ter alguma coisa aqui no meio, e mais uma perda na saída nessa tubulação.
A vazão é dada pela equação geral de orifícios e bocais, que vem mesmo da equação de Torricelli, e o coeficiente de descarga vai variar a partir da relação entre a largura total, né, o comprimento total deste tubo curto, e o diâmetro nominal desse tubo curto. Então, quando esse comprimento é menor do que 0,5, essa relação entre comprimento e diâmetro é menor que 0,5, o coeficiente CD é de 0,61. Para a relação entre comprimento e diâmetro nominal entre 2 e 3, aí eu tenho estação de bocais, o coeficiente CD é 0,82. Para essa relação aqui, a partir de 10, é de 0,77. Esses valores também são tabelados, né, para outros valores aí de relação. Então, esses são aqui os valores de coeficiente de descarga para tubos curtos, varia de acordo com a referência, né, que a gente está utilizando, mas são mais ou menos parecidos aí nas referências. Tá? Influência das perdas em tubulações de descarga livre, né, quando está saindo para a atmosfera. Expressando aqui o comprimento em relação ao diâmetro, qual vai ser a proporção entre a perda na entrada ou na saída dos tubos. Né? Isso é uma relação aqui, o quanto que uma parcela ou outra da perda localizada influencia conforme o comprimento do tubo. E como é que eu vou calcular, então, a perda de carga total nesse tubo curto? Eu tenho um coeficiente de perda de carga na entrada, eu tenho uma carga distribuída, eu tenho uma perda de carga na saída e outros elementos que eu possa ter ali no caminho, cotovelos, curvas e registro, etc. Então, eu vou somar todas essas parcelas. Né? A perda de carga na entrada da tubulação é o K da entrada da tubulação vezes o V ao quadrado sobre 2G. A perda de carga distribuída ela é igual ao coeficiente de perda de carga distribuída vezes o V ao quadrado sobre 2G. E vou encontrar esses valores tabelados. Na saída da tubulação, vai ser adotado KS igual a 1 para tubos curtos. E as localizadas têm tabelas específicas para cada tipo de elemento, que eu posso ter ali um registro, uma curva, um cotovelo, enfim. Aí eu vou usar tabelas específicas para essas perdas de carga localizadas. Coeficiente de perda de carga na entrada, tem aqui os valores tabelados conforme o tipo de entrada, então eu tenho aqui o reservatório e o tubo curto, conforme o tipo de entrada tem um coeficiente diferente. Esses valores são tabelados. E essas são as variações aí que a gente tem possível a partir da equação de Torricelli para diferentes tipos de orifício hidráulico, né? E decorre daí todo o equacionamento dos vertedores. Então, os vertedores, eles são também aberturas para passagem do escoamento, só que em geral instalados em canais, também em reservatórios, né? A gente tem vertedores de barragens, por exemplo, né? Para permitir o extravasamento desses reservatórios, e podem ser instalados em canais para possibilitar e controlar o fluxo, medir vazão, etc. E eles têm diversos tipos de formatos, né? Que a gente vai avaliar agora como que fica o equacionamento para cada um desses tipos diferentes aí de formato de vertedor. Em geral, eles são instalados perpendicularmente ao fluxo, mas tem também vertedor lateral, tem oblíquo, mas a gente vai trabalhar aqui com o equacionamento do vertedor perpendicular ao fluxo. Então, o canal está indo numa direção, ele se depara com uma estrutura perpendicular ao fluxo que vai controlar, então, essa vazão. Para que serve o vertedor? Serve para eu controlar a vazão, que eu quero que passe através de uma determinada estrutura. Serve também para medir vazão, então, porque se eu instalar um vertedor de geometria conhecida num canal de geometria que varia, eu vou estabelecer qual é a vazão, então, que vai passar naquela geometria e consigo ter uma relação entre o nível e a vazão que está passando. Então, eu consigo simplificar a minha medição de vazão instalando um vertedor. Ele pode ser utilizado como extravasador de reservatório, aí é uma semelhança grande aí com a finalidade dos orifícios hidráulicos, né? Ou para entrar num reservatório também, a partir de um canal. Ou para direcionar o fluxo em alguns sistemas, por exemplo, sistemas de irrigação, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. São instalações hidráulicas que sempre vai ter presente ali algum tipo de vertedor. Então, aqui tem algumas fotos, né, alguns exemplos de tipo de vertedor, aqui triangular, retangular, trapezoidal. E vamos ver aqui, então, a terminologia, porque a gente vai se basear nela, né, para desenvolver o equacionamento. Vamos ver os elementos aqui de um vertedor. Aqui eu estou olhando um vertedor de frente, né, então o nível d'água está aqui. O nível d'água sobre essa plataforma aqui do vertedor é chamado H, vou chamar aqui de H maiúsculo, tá? Essa plataforma aqui, ela tem uma determinada largura aqui, que a gente vai chamar de L,
Essa plataforma é chamada de soleira do vertedor, né? Aqui é a crista ou a soleira do vertedor e aqui são as paredes ou faces do vertedor. O P é a altura desde o fundo do canal ou reservatório até a soleira, tá? E o H é da soleira até o nível d'água. Esses são os principais elementos aí, geométricos, né, dos vertedores. E eles se classificam de diversas formas, mas eu coloquei aqui as três principais, né? Com relação à forma, eles podem ser principalmente retangulares, triangulares, trapezoidais, circulares e formato tulipa. Eles se classificam com relação às dimensões relativas das paredes, então, se a espessura da parede do vertedor for menor do que 2/3 da altura da carga sobre ele, eu digo que ele tem uma parede fina ou delgada. Se a espessura do vertedor for maior do que 2/3 da carga hidráulica sobre ele, eu digo que então ele tem uma parede espessa. Quanto à largura relativa da soleira, em relação à largura do canal, existem os vertedores sem contração lateral, e aí nesse caso a largura do vertedor é a própria largura do canal, e existem vertedores que contraem o canal, e aí ele é chamado um vertedor com contração lateral. A largura do vertedor, então, nesse caso vai ser menor do que a largura do canal. Então, aqui tem alguns tipos, né? O vertedor retangular com contração lateral, né? Tá vendo? O canal é trapezoidal, mas o vertedor que está aqui nele instalado é um vertedor retangular. Um vertedor triangular, aqui é um vertedor trapezoidal e aqui é um vertedor do tipo tulipa. Quanto à espessura da parede, em geral, um vertedor de parede delgada ou parede fina é um vertedor feito por uma chapa. Você põe uma chapa metálica ali, uma parede fina, né? Ligando o reservatório à área para onde vai fluir, né, o escoamento, aí você tem a parede fina. Quando é uma parede espessa, aí você tem uma construção ali, né, uma parede de concreto mais larga, né? A espessura aqui, tá vendo? Ela é, em relação à carga H, ela é maior do que 2/3 de H. Com relação à largura da soleira, aqui, por exemplo, eu tenho um vertedor sem contração lateral, a largura do vertedor é a própria largura do canal, já que a largura do vertedor é menor do que a largura do canal, tá vendo? Então, é um vertedor com contração lateral. E como eu equaciono isso? Basicamente, o equacionamento parte da fórmula geral dos grandes orifícios. É aquela fórmula que a gente desenvolveu para orifícios de dimensões grandes, né? Sendo que alguns elementos aqui dessa formulação, eles são constantes, né? O 2/3 do coeficiente CD vezes a raiz de 2G, se eu considerar um coeficiente CD médio de 0,62, eu chego num valor de 1,838. E aí, a vazão aqui ela vai ser função dessa constante, né? 1,838, vezes a base, ou largura, né? Que é a largura da soleira, vezes H3/2. Então, se o vertedor não tiver contração lateral, a largura é a própria largura da soleira. Então, eu consigo reduzir esse equacionamento aqui dos orifícios de grandes dimensões para a vazão igual a uma constante que multiplica a largura do vertedor, que multiplica a carga hidráulica sobre ele. E essa fórmula aqui é denominada a fórmula de Francis, é dela que decorre a maioria das demais fórmulas para vertedores. Então, se esse vertedor for retangular, de parede delgada com contração lateral, o que vai acontecer? Vai passar menos vazão, porque eu tenho uma largura dele menor, só que vai passar, vejam bem, isso é importante. Se o meu vertedor não tiver contração lateral, eu vou utilizar a fórmula de Francis, 1,838 vezes a largura dessa soleira, vezes a carga hidráulica elevado a 3/2. Se ele tiver uma contração lateral, ou seja, se a largura do vertedor for menor do que a largura do canal, acontece uma perda de carga aqui, até o escoamento se contrair, se ajustar para passar nessa largura menor, que a resultante, a vazão que passa então por esse vertedor, ela é menor do que ela seria se o canal tivesse essa mesma largura aqui da soleira do vertedor e não houvesse a contração lateral, por causa dessa perda de carga que essa contração lateral proporciona. Então, a influência dessa contração lateral é o seguinte: quando eu tenho uma largura da soleira menor do que a largura do canal, ocorre uma perda na vazão que é equivalente a subtrair do comprimento da soleira
um valor que foi determinado aí empiricamente, que é aproximadamente 20% de H. Então, é assim que eu vou calcular. A minha vazão é 1,838 e aqui, em vez da largura da soleira, eu vou colocar a largura da soleira menos 20% da carga hidráulica vezes a carga hidráulica 3/4. É assim que eu vou equacionar um vertedor retangular. E para vertedor triangular, a formulação é também em função de H, né? Como agora eu não tenho a base, a vazão é igual a 1,4 vezes H 5/2. Professor, mas para que eu vou usar o vertedor triangular? Costuma ter uma precisão melhor do que o retangular para vazões muito pequenininhas, né? Principalmente é para isso que ele é utilizado, para canaizinhos muito pequenos, canal de irrigação e tal. Ele dá uma precisão maior, um erro menor na hora de medir essa vazão. Eu devia ter colocado esse slide aqui antes do triangular, porque é uma continuidade do vertedor retangular com contração lateral. Lembra que eu falei, quando eu coloco uma contração lateral, é como se eu estivesse reduzindo, eu estou reduzindo a largura por onde a água vai passar, mas não é como se eu tivesse um vertedor equivalente àquele de mesma largura, só que sem a contração lateral. Eu tenho uma perda por causa da contração lateral. Existe um vertedor chamado cipolete, que ele abre um pouco as paredes de maneira a compensar essa perda. E aí eu fico com uma relação quase que equivalente que se eu não tivesse a contração lateral. Então, ele não é muito utilizado porque ele não é prático, mas esse vertedor cipolete especificamente, ele é caracterizado por essa dimensão, o talude dele é 4:1, 4 vertical para 1 horizontal, e a sua proporção permite, então, compensar essa capacidade de vazão que se perde com a contração lateral de um vertedor retangular. E aí, este vertedor trapezoidal, eu equaciono dessa forma aqui, 1,86 vezes a largura L vezes H a 3/2. Aqui tem uma fotinha aqui, um exemplo de um vertedor trapezoidal do tipo cipolete. Se esse vertedor for circular, de parede fina, o equacionamento é vazão igual a 1,518 vezes D elevado a 0,693 vezes H a 1,807. Também não é muito comum, né? Porque seria um vertedor circular. O que difere ele de um orifício? Ele não tem carga em toda a seção, né? Ele está a meia seção, ou um pouco mais do que a meia seção, mas ele não tem a carga total, ele não está afogado, né? Então, essa seria a diferença para um orifício hidráulico. Para um vertedor retangular de parede espessa, que eu estou fazendo uma vista lateral, né, para mostrar que a espessura dessa parede ela é maior do que 2/3 da carga hidráulica. Então, o comprimento da crista do vertedor ele é longo o suficiente para que tenha uma total aderência aqui das linhas de fluxo e elas fiquem paralelas aqui em cima da crista. Então, vai ocorrer, nesse caso aqui, a altura crítica vai ocorrer próximo aqui a jusante, né? Então, ele assume uma altura de escoamento aqui, que depois ali na queda do vertedor, a jusante vai diminuir, né? E existe um coeficiente de descarga específico aqui para esse tipo de vertedor, que a gente encontra também tabelado, e a equação fica dessa forma, vazão igual a esse coeficiente de descarga vezes 1,704 vezes L vezes H a 3/2. E esse coeficiente de descarga eu calculo em função da espessura da soleira e da carga sobre ela. Então, essa tabela aqui está extraída do livro do professor Rodrigo Porto, Hidráulica Básica. Existe o vertedor do tipo tulipa, também chamado vertedor tubular. Tem um lago de um parque famoso aqui na cidade de São Paulo, que é o Lago da Aclimação, que tem um vertedor desse tipo. E a vazão é calculada pelo coeficiente K, né, o coeficiente de descarga do vertedor tubular, vezes L vezes H a 1,42. E esse L é dado por π vezes o diâmetro vezes a espessura desse vertedor, né? E o coeficiente K é tabelado. E existem também os vertedores de grandes barragens, né, que seguem um outro padrão, né? No caso de vertedor de grandes barragens, tem outros fatores que são importantes, além da capacidade de vazão, a energia do escoamento ali, ela pode provocar cavitação jusante do vertedor, né? São altas velocidades, existe uma subpressão sobre a veia líquida, né? Porque tem um descolamento aqui, então aqui onde ocorre o vertedor, tem um descolamento da lâmina d'água em relação à parede, que gera uma zona de subpressão que pode causar efeitos ali de cavitação e danificar a estrutura, né? Tem problemas de estabilidade, essa estrutura precisa ser
robusta, né, pesada para suportar o empuxo que tem ali, porque é muito alto. Então, o que se busca é uma geometria que seja o máximo possível próxima da forma natural da lâmina d'água jusante, que seria um vertedor retangular. E aí, o tipo mais utilizado é um vertedor de perfil chamado Krieger, ele tem assim, esse formato. Isso é muito determinado assim empiricamente, tá? Mas o perfil Krieger, de onde se parte, né, para poder conseguir determinar o melhor perfil, o mais eficiente, ele é determinado dessa forma aqui, por essa tabela aqui. E a vazão que passa sobre esse vertedor é igual a 2,2 vezes a largura da crista vezes a carga hidráulica sobre ele. Essa seria a vazão máxima que passa no vertedor. Bom, trouxe aqui para vocês alguns exercícios de aplicação, tá? Então, nesse primeiro exercício, tem uma instalação composta de 2 tanques, já vou mostrar a figura. Eles estão interligados por um determinado orifício. E o segundo tanque tem um orifício que sai para a atmosfera. Então, isso aqui é um exercício que combina todos os tipos de orifício que a gente viu ali na primeira parte da aula, né? Determinar o valor do diâmetro, o máximo diâmetro que interliga esses 2 tanques, de modo que não tenha transbordamento do segundo tanque. Ou seja, para o segundo tanque não transbordar, eu preciso que essa vazão aqui, esse diâmetro seja menor do que esse aqui. Quer dizer, a vazão que passa por aqui seja menor do que a vazão que sai aqui desse outro lado. Se ela for maior, o segundo tanque vai transbordar. Então, essas aqui são as dimensões, né? Tem um reservatório, tem um orifício que joga para outro reservatório, então ele é afogado, que joga para a atmosfera. E em planta ficaria dessa forma. A vazão que sai do segundo furo, das dimensões que eu tenho aqui, considerando que o mesmo opera rente ao fundo, portanto ele tem restrição de fluxo em um dos lados, eu calculo um coeficiente CD' a partir do coeficiente CD 0,61. Né? Esse CD' é o perímetro do lado que sofre a supressão dividido pelo perímetro total, é só um dos lados que está junto ao fundo, então é 0,1 sobre 0,4, e esse coeficiente K dá 0,25, portanto. Então, o CD' fica igual a 0,63. Então, essa vazão, calculando aqui com esse CD', substituindo os valores, eu consigo ter a vazão Q2, a vazão que sai aqui pelo segundo furo. E aí eu vou precisar limitar a vazão que sai do primeiro tanque para o segundo, eu preciso limitar no máximo ao valor dessa vazão que sai pelo segundo furo, porque se ela for maior, o segundo reservatório vai transbordar. Então, para que o nível máximo no reservatório 2 seja mantido, a vazão Q1 tem que ser igual, né, ou menor do que a vazão Q2. A vazão de saída do primeiro furo, ela vai ocorrer em condições afogadas, né? Então, eu apliquei aqui o equacionamento para furo afogado e cheguei nessa relação aqui. Se eu igualar essas duas vazões para atender essa condição de não transbordamento, então eu vou obter o máximo valor de diâmetro aqui que eu posso ter do primeiro para o segundo furo. No segundo problema, eu tenho uma galeria de fundo, um tubo curto, né? Já vou mostrar a figura também. É um extravasor composto por uma galeria de fundo, tem uma seção quadrada, dado o coeficiente N de Manning, as dimensões dessa seção, o tipo de entrada, para a gente poder localizar a perda de carga na entrada lá nas tabelas, a declividade desse furo e o comprimento. Ele pede para a gente determinar qual vai ser o desnível montante jusante quando a vazão for de 24 metros cúbicos por segundo. Então, isso aqui é um problema de tubo curto. Então, essa aqui é a situação, né? Tem um reservatório, uma barragem, uma galeria que passa sob essa barragem. O reservatório tem uma altura H, o nível da água jusante, logo a jusante aqui, tem uma altura H, que a variação de carga aqui é ΔH, e essa galeria tem um diâmetro D, o comprimento dela é de 30 metros. Então, vamos verificar aqui, se esse escoamento fosse livre, como que eu teria a capacidade dessa galeria aqui, no regime uniforme. Vamos considerar. Considerando que a máxima capacidade de uma galeria acontece com Y igual a 90% da altura, né? Deixando uma borda livre de 10% assim, então a meu H aqui seria de 1,80 e aplicando aqui equacionamento de Manning, eu chego numa vazão de 19,58. Se a vazão que está passando é 24, quer dizer que eu estou com alguma pressão acontecendo aqui, esse regime não está livre, ela está afogada.
né? Então, só verificando aqui, confirmando que ela está acontecendo, né, em vazão máximo. Então, eu tenho que ter um determinado regime de carga aqui, né? Bom, a área da seção plena dessa galeria aqui é de 4 metros quadrados, né? Então, eu consigo calcular aqui o perímetro, né? Porque são os 4 lados aqui em contato, né, com o escoamento. O perímetro, portanto, 8 metros e o raio hidráulico, portanto, 0,5 metros. A velocidade necessária para escoar 24 metros cúbicos por segundo a vazão dividida pela área, 24 dividido por 4, então eu estou numa velocidade de 6 metros por segundo, enquanto só estou aqui avaliando o escoamento, né? Então, essa carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, 6 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81, dá 1,83. Qual é a perda de carga total nesse tubo curto? Eu vou somar, né, todas as perdas e multiplicar pela carga cinética e eu já tenho a velocidade. Na entrada, pelo tipo de entrada que ele coloca, muro, ala, paralelo, a gente olha na tabela de perda de carga na entrada, dá 0,5. O valor da perda na saída é de 1. Eu não tenho outras perdas localizadas, somente essas duas, a entrada na tubulação e a saída da tubulação. E a perda distribuída, eu aplico a formulação usando as informações que foram dadas do enunciado, dá 0,33. Então, eu somo toda a perda de carga, multiplico pela carga cinética. Eu cheguei numa perda de carga total de 3,35. Portanto, para escoar a vazão de 24 metros cúbicos por segundo, eu tenho a diferença de carga de 3,35 metros. Alguns exercícios agora de vertedores, né? Exercícios aqui de aplicação direta de fórmula, tá, gente? É bem para a gente se familiarizar um pouco mesmo com essa aplicação. Então, um vertedor retangular, sem contração lateral, tem 1,25 metros de soleira. Essa soleira está a 70 centímetros do fundo desse rio. E a carga sobre a soleira é de 45 centímetros. Calcular a vazão. Então, vamos colocar isso em croquis. Tá aqui, eu tenho a seção do rio e o vertedor está aqui, é essa parede que eu achurei aqui, né? Então, a parede tem 70 centímetros de altura em relação ao fundo do canal. E a carga sobre a soleira é de 0,45 metros. A largura dessa soleira é de 1,25 metros. Tentei fazer uma perspectiva aqui, né? Para tentar explicar melhor a situação, não sei se melhorou ou se piorou. Mas acho que aqui pelo corte dá para visualizar já, né, gente? Então, essa vazão é 1,838 vezes L vezes H 3 meios, que é a fórmula de Francis. Substituo os valores e obtenho a vazão que passa nesse vertedor, portanto, é a vazão que passa no canal. Agora, vamos ver uma segunda situação em que eu tenho um vertedor do tipo Cipolletti, uma vazão de 350 litros por segundo, ou 0,35 metros cúbicos por segundo, uma carga total de 37,5 centímetros, calcular a largura que a lâmina d'água vai ter sobre a soleira. Então, quer dizer, isso aqui é um vertedor trapezoidal, né, do tipo Cipolletti, então eu sei que a relação vertical-horizontal é de 4:1, né? Eu tenho a largura aqui inicial, ele quer saber essa largura aqui, a largura dessa carga sobre a soleira. Então, eu aplico o equacionamento para vertedor trapezoidal do tipo Cipolletti e eu obtive aqui a largura, que seria o Bzinho ou o L maiúsculo aqui da soleira. 0,95 foi esse valor. E aqui, por relação geométrica, eu obtenho a largura da carga aqui na parte de cima, né, que deu 1 metro. Aqui eu tenho outro exercício de vertedor trapezoidal do tipo Cipolletti, uma vazão de 0,5 metros cúbicos por segundo, dimensionar a largura dessa soleira para que a carga seja de no máximo 60 centímetros. Então, montando aqui o croquis, né, a proporção do trapezoidal 4:1, a carga H limitada a 60 centímetros, e ele quer saber qual é o valor de L. Substituindo na fórmula, eu tenho o valor de L. Para que a carga não ultrapasse 60, o mínimo L que eu tenho que ter é de 0,58 metros. Aplicação direta de fórmula, viu, gente? Um vertedor retangular de parede espessa, foi instalado em um canal com 1,5 metro de largura. A espessura aqui dessa soleira é de 1,20. Determinar a vazão que escoa nesse canal quando a régua indicar 1,30 m, sendo que a altura do vertedor é 1 metro, portanto, a carga H é de 30 centímetros, né? Então, tá aqui, ó, 1 metro de altura, 30 centímetros de carga, a espessura é dada, né, 1,20 m,
Da tabela que eu apresentei para vocês aí nos slides anteriores, eu obtenho o coeficiente CD, aplico aqui diretamente a fórmula e obtenho a vazão. Deseja-se construir um vertedor triangular de paredes delgadas ou finas, né, num ângulo reto, para a medição de vazão de água no laboratório. Sabendo-se que a vazão máxima a ser medida é de 14 litros por segundo, determinar a altura mínima do vertedor, contada acima do seu vértice, né, a partir do vértice do triângulo, para permitir a vazão máxima mencionada. E o erro de medição produzido, medição da vazão, produzido por um erro de leitura de 1 milímetro na medição de carga, sendo a vazão próxima da máxima. Então, ficaria assim, né? A altura P, aí aqui eu tenho a carga H, a vazão é de 14 metros cúbicos por segundo. Se a vazão é de 14 metros cúbicos por segundo, eu tenho aplicando a fórmula do vertedor triangular, eu tenho uma fórmula H de 0,158. Para um H de 0,158, eu tenho redondo, eu tenho uma vazão Q de 1,4 vezes 0,158 a 5 meios, eu tenho uma vazão Q de 13,9. Se eu variar 1 milímetro nessa carga H, como fica a vazão? 14,1. E aí, então, eu tenho para 1 milímetro de erro de leitura, daria uma variação de 0,2 litros por segundo na vazão. Bom, gente, esses foram alguns exercícios, né? Eu vou ainda desenvolver outros exercícios aí no curso, né, sobre vertedores, vou passar uma lista para vocês, resolvida, né, de exercícios sobre vertedores, para vocês se familiarizarem. É basicamente a aplicação daquelas fórmulas e todas elas decorrem da equação de Torricelli. Fico à disposição aí para tirar dúvidas e até a próxima aula.